A avaliação periódica do crescimento de uma criança fornece informações importantes sobre o desenvolvimento, o estado de nutrição e a resposta desta ao aconselhamento alimentar ou à intervenção nutricional. O comprimento é uma medida fundamental para acompanhar o crescimento de uma criança e o seu risco de desnutrição. As crianças com menos de 2 anos de idade devem ser medidas deitadas, independentemente da sua capacidade de se manterem em pé. Isto designa-se de comprimento. Para medir o comprimento de uma criança, precisa de um antropómetro infantil horizontal para medir o comprimento de crianças menores de 2 anos, uma fita métrica de tecido não é apropriada, ajuda de um assistente ou cuidador, uma caneta, gráficos de desenvolvimento apropriados. As pessoas que medirem a criança devem primeiro lavar as mãos. O antropómetro infantil horizontal deve ser higienizado antes e depois de ser usado para medir o comprimento de uma criança. Coloque o antropómetro infantil horizontal sobre uma superfície plana, seja o chão ou uma mesa estável. Peça ao cuidador para remover os sapatos, o chapéu e os enfeites de cabelo da criança. Os bebés devem ser medidos nus ou apenas de fralda, desde que esta esteja seca e não impeça que as pernas sejam endireitadas. Coloque a criança de costas e no meio do antropómetro infantil horizontal. Fique do lado da criança em que é possível consultar os valores do antropómetro infantil horizontal. Peça ao assistente para ficar atrás da parte que fica junto à cabeça. A cabeça do assistente deve ficar sobre a cabeça da criança, a olhar diretamente nos olhos desta. O assistente deve certificar-se que o topo da cabeça está encostado à parte de cima do dispositivo de medição. A cabeça deve ser posicionada de modo a que a linha de visão da criança seja perpendicular à parte de cima do antropómetro infantil horizontal. O assistente deve conversar e confortar a criança. Confirme que a criança está centrada e direita em relação ao antropómetro infantil horizontal. Endireite as pernas da criança, colocando uma mão sobre os joelhos desta e pressionando-os suavemente contra o antropómetro infantil horizontal. Deslize a parte de baixo do dispositivo contra os pés da criança, certificando-se que os pés estão direitos. Consulte o antropómetro infantil horizontal e leia o valor do comprimento até o ponto zero mais próximo de 1 cm. Leia imediatamente a medição em voz alta e anote o valor. Por exemplo, 63,0 cm. Não meça o comprimento com uma fita métrica ou uma régua colada a uma balança infantil, a uma mesa ou ao chão. Se medir o comprimento de uma criança com mais de 2 anos de idade, deduz a 0,7 cm do valor do comprimento para obter o valor da altura. A menos que se trace o valor em gráficos de desenvolvimento, não é possível compará-lo com o que é esperado. Uma única medição não reflete a taxa de crescimento. As medidas de uma criança devem ser periodicamente registadas e traçadas em gráficos de desenvolvimento apropriados, para se poder definir as trajetórias de crescimento desta.